Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado quem se inscreveu, quem está aqui conosco. Nosso objetivo aqui é de um bate-papo, né, com um teor técnico, mas não um techniquez que vai ser cansativo para vocês, né? Quando eu pensei nesse tema, foi justamente para tocar nesse assunto que às vezes a gente vai postergando e a coisa não vai acontecendo, e quando você vê, passou-se alguns anos e o seu banco está fora de suporte. E aí você tem muito impacto, né? E a gente quer mostrar um pouco que é possível sair dessa situação, os benefícios que você ganha com tudo isso, com a modernização do teu parque tecnológico, dos seus bancos de dados, né? E mostrar tudo que a Oracle tem feito para facilitar, tranquilizar a vida quando você vai modernizando, vai subindo de versão, né? Então, eu trouxe aqui o Alexandre Fagundes, ele é hoje Cloud Architect, ou arquiteto de cloud, né? Dentro da Oracle, mas foi DBA por muito tempo, né? Então, tem uma vasta experiência no ramo, sabe bem do que fala, tem muita propriedade, tem muita autoridade dentro da comunidade, e assim, tenho certeza que vai ser de muito teor positivo, muito teor grande, de grandes informações que a gente vai passar aqui para vocês nessa uma hora aqui. Então, Alexandre, esteja à vontade. E eu esqueci de me apresentar, né? Você vê que eu sou um anfitrião meio sem muita noção, mas desculpa, pessoal, a primeira vez. Eu sou Sales Engineer dentro da Service, também fui DBA por muito tempo e hoje a gente cuida da parte também de arquitetura, né, dentro da Service, apoiando vocês, clientes aí, dentro das jornadas, dos desafios que vocês possuem, né, meu foco em Oracle e apoiando em tudo que a gente pode aqui dentro do dia a dia de vocês, tá? Então, Alexandre, dou a palavra para você e agora é só apresentar e fazer seu show aí. Pessoal, novamente, muito obrigado pela presença de todos aí. Show de bola. Obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos pelo seu tempo. Muito bom dia. Espero que todos estejam bem. Conforme o Fábio mencionou, eu sou o Alexandre Fagundes, sou o arquiteto de nuvem. Estou na Oracle nessa última temporada, já são várias, mas nessa última temporada já tem 4 anos, mas como o Fábio mencionou, eu tenho 20 anos anteriores de experiência com serviços de consultoria de Oracle Database e principalmente Oracle EBS, tá? Aqui na tela tem um QR Code, tá? Vocês podem apontar a câmera do celular. Se fizerem isso, vão chegar no meu LinkedIn. Então, dessa forma, a gente consegue manter contato por lá. Eu também vou compartilhar o meu e-mail aqui para todos, tá? Então, qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer ponto sobre o conteúdo desse webinar ou de qualquer outro, tanto eu quanto o Fábio estamos disponíveis, tá? 100% do tempo para vocês entrarem em contato, mandar mensagem, conversar com a gente, tirar a dúvida, é, é, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista comercial. A gente está aqui para oferecer o suporte necessário, trazer para vocês as informações necessárias para que haja um convencimento de que realmente o software obsoleto ele é um dos maiores penalties, ele é um dos maiores impeditivos, que a gente tem, que impede não só uma jornada para a cloud, mas eu até citaria um pouco mais amplamente falando, impede uma jornada de inovação, de modernização, né? Então, o foco de hoje é trazer para vocês algumas informações para que vocês tenham subsídios, né? E que façam uma reflexão justamente sobre o quanto custa, o quanto de risco a gente tem não estando dentro do que a gente chama de período de suporte sem nenhuma extensão, né? A Oracle sempre mantém por muitos anos o suporte de seus produtos, né? Mas parte desse tempo de suporte ele é o que chamamos de extended support. E esse cara já tem um custo um pouco maior.
Então, a ideia é que o cliente sempre se mantenha dentro da faixa de suporte padrão, tá? E só para pontuar, né? Só para pontuar que muitas vezes a gente pensa que o software obsoleto não me coloca em risco, o que está funcionando, ok, mantém funcionando, o time que está ganhando não se mexe, né? Esse tipo de pensamento pode levar a gente a uma acomodação, tá? E quem está acomodado, por exemplo, de certa forma, está sujeito a riscos, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de resiliência, né? Resiliência ante qualquer tipo de problema, seja ele físico, que cause uma indisponibilidade, por exemplo, seja ele físico que cause, seja ele de interconectividade também, mas muitas vezes esses problemas são ligados à segurança e muitas vezes o motivo principal era uma falta de atualização de algum patch de segurança, tá? Algumas informações só para a gente pontuar, tá? Se compararmos 2023 com 2024, tá? O número de registros roubados cresceu absurdos 337%, comparando o ano inteiro, né? O ano inteiro fechado 2023 e o ano inteiro fechado de 2024. Multiplicou-se quase por 4 vezes o número de registros roubados. É muita coisa. É muita coisa. Por quê? Porque o custo médio global de um roubo de dados, tá? Fica aí na casa dos 4 milhões. Que custo? Todos os hackers, quando roubam alguma informação, é um sequestro. Eles vão pedir um resgate, eles vão pedir um valor, eles vão pedir algo para devolver, eles vão pedir uma vantagem. Se você não der essa vantagem, eles vão vender essa informação no mercado negro para que, por exemplo, o povo do PCC fique ligando para a gente tentando passar golpe, de que tem alguém com aprovação de um Pix de não sei quantos mil, que tem não sei quem com CPF não sei aonde. Então, esses golpes, parte dessas ligações que a gente recebe o dia inteiro de pessoas tentando dar golpe na gente, vem de dados roubados. Ou como que a gente acha que as pessoas têm o nosso contato? Pensa bem. Como que conseguiram o teu telefone? Muitas vezes, várias, diversas vezes, vem de dados roubados. E os dados roubados, os quais a empresa não pagou pelo resgate, quem paga somos nós. Quem paga são muitas vezes pessoas que nem utilizam mais aquela empresa, não são mais clientes, mas aquele dado antigo roubado causa incomodação não só para a companhia, mas também para todos os que são atingidos, né, pela camada aí de atuação das companhias, tá? 6 terabytes, tá? Foi a quantidade de dados roubada através de ataques de ransomware. Um exemplo clássico de ransomware é quando o cara invade por alguma porta, por algum serviço, por algum produto que não está atualizado e ele consegue acessar o teu backup, por exemplo, usar uma chave de criptografia dele e aí ele te liga pedindo resgate. Ó, eu descriptografo todos os teus sistemas por tantos milhões. Em média, ficou em 4 milhões. Tá? E uma única hora de downtime, tá? E esse downtime aqui eu não estou falando de segurança. Pode ser um problema também de indisponibilidade por um erro humano, por um problema de configuração, por um problema de restore de algum backup, algo nesse sentido. Em média, na América do Norte, o custo ficou em US$ 300 mil. Uma única hora parado. Porque daí, além do custo, se for um caso de segurança, além do custo do restore, além do custo das pessoas, além do custo do trabalho, você ainda vai deixar de faturar. E esse custo de deixar de faturar é indisponibilidade. Por que indisponibilidade? Porque eu não tenho mais suporte no meu produto. Deixar de faturar durante uma hora, 2 horas, façam essa reflexão.
no seu negócio, no seu business? Quanto faturas por hora? Quanto ganhas ao dia? Imagine meio dia fora, enquanto o DBA está lá tentando restaurar o backup de um banco de dados que ele não tem suporte da Oracle para conseguir entrar em contato, pedir uma ajuda, escalar um chamado, engajar algum engenheiro diferenciado. Por essas e outras razões, tá? Por essas e outras razões, mas o risco e a segurança lideram, né, essas estimativas, tá? Por essa razão que 80% dos negócios tem, 80% dos negócios tem planejado alguma mudança estratégica que vai requerer modernização do seu parque tecnológico. Por que modernizar, né? Quais são os top reasons aí? Quais os motivos principais para a gente modernizar o parque tecnológico? Além de garantir o suporte, que em momentos ruins faz muita diferença. Além de garantir que todos os patches de segurança estejam disponíveis para que o seu time faça as atualizações necessárias, ou para que o seu serviço de nuvem faça as atualizações necessárias automaticamente. Além disso, a gente tem redução, né? O motivo de redução de custos, né? Então, 53% dos entrevistados, né, dessa pesquisa que estão dispostos a modernizar o seu parque de IT, 53% deles é para reduzir custo. Né? Então, o apelo do custo, além de segurança e resiliência, é muito pesado. Tá? Outros 50 e tantos por cento estão envolvidos com isso porque eles vão mudar para os serviços que eles oferecem no mercado. Então, sempre que você quiser dar um passo além em relação ao teu market share, considere a modernização da TI. Porque de acordo como for essa mudança, essa entrada em outro mercado, que inclusive está aqui o próximo motivo, 50% desses caras querem modernizar, porque eles precisam entrar em novos mercados, no nosso caso aqui no Brasil não é nada diferente. Então, o pivô para que você consiga aumentar o market share, muitas vezes, começa por garantir capacidade de processamento para novas cargas de trabalho. Cargas de trabalho que eu quero dizer? Processamento lá no banco de dados. Se eu vou acessar um novo mercado, se eu vou abranger novos clientes, se eu vou começar a trabalhar um e-commerce, por exemplo, imagine a quantidade de transações simultâneas que acontecem no e-commerce. Então, quanto mais mercado, quanto mais market share, pense agressivamente em modernizar o seu parque tecnológico. E dentre desses motivos também temos motivo de realocação de recursos. Realocação de recursos, tanto fisicamente falando, quanto até mesmo de pessoas, né? Porque, de acordo com as escolhas que forem feitas, se a modernização for a um nível cloud native, e se a gente falar de sair de algo sem suporte e ir para algo autônomo na nuvem, eu realoco, além de recursos físicos computacionais, eu realoco pessoas. Os meus DBAs não vão mais ter tantas tarefas diárias de administração. Existe uma redução de tempo na ordem de pelo menos 30% da quantidade de trabalho, quando a gente utiliza ambientes autônomos na nuvem, em formato PaaS, por exemplo. Tá? Então, diversas são as razões que impulsionam ou que vão impulsionar diversos níveis de inovação. Tá? É óbvio e é bem claro que toda organização tem que ter cautela quando a gente fala em upgrade de banco de dados. Principalmente a gente fala de ambientes de missão crítica. Tá? Quando a gente pensa em preocupações do negócio, do ponto de vista de business, tá? A primeira delas, a gente não pode ter nenhum downtime. O mesmo motivo para
atualizar, muitas vezes, é o motivo que impede começar essa atualização. Veja que paradoxo. Não podemos ter nenhum downtime. Então, se você não pode ter nenhum downtime, seu software tem que estar atualizado. Mas muitas vezes isso impede o processo, ou isso preocupa a cabeça de quem é responsável por times, ou entregas, ou serviços e tudo mais. Uma outra preocupação: nunca fizemos isso antes. Nosso time não está preparado e não tem conhecimento, muitas vezes. Nós temos outras prioridades. Investimentos em parque fabril, muitas vezes, contratação de pessoal, máquinas, hardware, como um todo. Não temos tempo para testar, homologar e validar se o nosso business está tudo ok. Isso aqui se confunde muito com a falta de prioridade, né? Então, ao invés de garantir que você tenha uma equipe que trabalhe num teste end-to-end, por exemplo, com todas as integrações, fiz a atualização de banco, mas as integrações que vêm para esse banco e a informação que sai desse banco, ela tem que ser testada, se ela vai ser entregue da forma correta e na velocidade correta, né? Num tempo satisfatório. Então, isso demanda que haja uma equipe trabalhando, analisando, estudando, testando, para que se homologue os processos de negócio e a gente mantenha tudo rodando ok, né? Volta lá no primeiro ponto. Nenhum downtime do ponto de vista de business, né? Ou a gente não tem orçamento, não temos dinheiro. Muitas vezes, tá? Na maioria das vezes, as preocupações giram em torno desses motivos aqui, tá? A Oracle traz diversas formas, da gente conseguir trabalhar um pouco as preocupações mais frequentes, tá? A ideia de que, né, uma ideia também muito comum é que a versão antiga funciona. O nosso velho ditado: em time que está ganhando, não se mexe. Aqui tem uma notícia bem interessante. Os bancos de dados Oracle 23AI e 19C são os únicos que têm o suporte corrente do que a gente chama de long-term releases. São as únicas versões que a Oracle está dando suporte até além de 2030. Então, a gente está falando aqui de um upgrade que pode ser feito em 2025 e ficará com o suporte padrão da Oracle por pelo menos 6 ou 7 anos. Eu acho muito evidente que quando chegar em 2030 isso vai ser estendido por mais um período, principalmente para a versão 23 aí. Talvez a versão 19 em 2032, 33 acabe entrando no Extended Support. Mas a versão 23 com certeza ela vai ir com suporte ok pelo menos pelos próximos 6, 7, 8 anos. Tá? Então, a versão mais nova vai te garantir apoio por quase uma década. Isso é interessante, tá? Uma outra coisa é que muitas vezes as aplicações que conectam nessa base de dados, elas só conseguem trabalhar com determinada versão, né? A aplicação também está desatualizada e aquela aplicação é homologada para trabalhar com um client, né? Utilizando um client de conexão com Oracle que esteja compatível ainda com versões 11G, 12C e tudo mais, tá? A versão 19C do banco de dados Oracle, ele já é certificado por 800 aplicações ISV apps, que a gente chama, que são dos Independent Software Vendors. Tá? Então, diversos parceiros da Oracle que têm seus próprios softwares já homologaram o seu software atualizado para trabalhar com 19C. Como que isso é possível? Porque o cliente de conexão, aí vem um detalhe técnico bem interessante. O cliente de conexão do 19C e do 23 aí, eles são compatíveis com os bancos mais antigos. Então, por mais que tu esteja conectando num motor, né, num banco de dados que tem um motor Oracle mais novo, o cliente de conexão ainda é compatível com versões antigas. Então, mesmo aplicações
que já perderam o suporte lá do fornecedor da aplicação de terceiro, né? Vamos supor, usar um exemplo hipotético, um software da TOTS, por exemplo, que seja muito antigo, e ele só foi homologado na versão 11G ou na 12C, e você precisa atualizar o banco. Existe como trabalhar o banco 19 trazendo essas conexões. O cliente de conexão é compatível. Isso ajuda e muito, tá? Quando a gente fala da preocupação de que o time não tem conhecimento para fazer a migração ou não tem o tempo de fazer a migração, não, desculpa, o upgrade, né? Porque muitas vezes um upgrade vem junto com uma migração, né? Mas o upgrade pode ser feito sozinho. A Oracle desenvolveu uma ferramenta que chama Auto Upgrade. E aqui o DBA vai, com poucas linhas de comando, ele vai disparar um orquestrador de upgrade. E esse cara vai ficar rodando em background, instalando a versão nova, baixa o banco antigo, abre o banco com a versão nova do Oracle, o novo motor do Oracle, de uma forma mais automatizada, mesmo para ambientes on-premises, tá? O outro problema, talvez o mais mencionado de todos, não temos budget, não temos orçamento, tá? Esses upgrades todos são incluídos tanto a ferramenta de auto-upgrade, quanto o direito de você abrir um chamado para pedir suporte na Oracle, isso já está incluído. Isso já está incluso no contrato da licença que você vai comprar do 19C ou do 23 aí. Comprou a licença, atualizou a licença, o suporte está ali. E aí você pode abrir chamado para ajudar na migração, e aí você pode utilizar as ferramentas, tanto o auto-upgrade quanto ferramentas que tem no OCI, inclusive ferramentas gratuitas que fazem essa orquestração quando a gente está falando de um upgrade e migração. Porque existem níveis diferentes de modernização. Você pode modernizar o teu ambiente fazendo apenas um upgrade de banco de dados e mantendo ele onde ele está. Ponto. Uma outra forma é você fazer o upgrade do banco de dados e levar ele para o OCI, por exemplo. Isso requer mais trabalho. E isso envolve tempo de indisponibilidade que pode ser maior, principalmente se a gente estiver falando de um banco de dados de muitos teras, né? Mas a Oracle disponibiliza uma ferramenta gratuitamente chamada Zero Downtime Migration, ZDM. Interface de linha de comando, qualquer DBA consegue interagir. O que ela faz? De novo, é um orquestrador. Então, ela vai orquestrar um trabalho de extração de dados da origem, envio desses dados para a nuvem e posterior importação desses dados num novo ambiente. Então, veja que manter o banco de dados atualizado, além de trazer para você o suporte vigente de um produto atualizado, vai acabar proporcionando para você diferentes formas de fazer essa migração ou esse upgrade, tá? Então, se a nossa organização, se as nossas organizações rodam em cima de informação, se é necessário entregar sempre melhor performance, se é necessário sempre acelerar o desenvolvimento, se é necessário sempre estar pronto para o futuro, e o futuro é agora, amanhã vem outra informação, amanhã vem outro sistema, amanhã vem outra aí, amanhã vem outro cliente, amanhã vem outro mercado. Se eu preciso impulsionar as minhas operações de TI, destravar valor dos meus dados, transformar dados em informação, insights, né? A palavra bonita do inglês, mas se eu preciso transformar dados em informação, se eu preciso estar pronto para o futuro, e se eu preciso de segurança e proteção para dados sensíveis, por que não rodar todas as minhas cargas de trabalho no que há de melhor no mercado? E no mercado de banco de dados, hoje, o Oracle 23 AI aparece como um player muito forte no que a gente chama de Converged Database.
tá? O banco de dados que é capaz de lidar com múltiplos tipos de dados e múltiplos workloads. Além disso, ele traz, né, em comparação com as versões mais antigas, mais de 300 new features, tá? Além de ser, né, aí a última versão do Oracle com o suporte mais longo, tá? Quando eu falo em new features, né, o Oracle 23 aí trouxe o que eu acho bem legal, tá? Para segurança, SQL Firewall, no próprio banco de dados, o DBA consegue configurar um firewall. True Cache, aplicações modernas e microserviços, a gente consegue separar parte de dados numa área só de cache para aumentar a performance das aplicações. Aí, Vector Search, então aqui agora no banco de dados tem como a gente buscar uma informação pelo dado semântico dela. Se eu tenho armazenado no banco de dados, por exemplo, uma foto de uma casa, eu consigo fazer uma busca por características da casa e não somente pelo ID da foto. Isso é uma revolução. Desculpem, isso é disruptivo. E isso pode mudar o jeito que tu faz negócio. O que pode mudar também o jeito que o teu time de TI trabalha e faz negócio é cogitar a possibilidade de utilizar um Autonomous Database. Imagine esse motor do Oracle capaz de lidar com diferentes workloads que eu digo é online transaction, é data warehouse, é relatório, dentro do mesmo banco de dados, embaixo do mesmo guarda-chuva. A gente chamamos isso de database convergência de banco de dados, tá? Imaginem essa potência toda podendo ser utilizada num serviço de nuvem 100% automatizado e gerenciado pela Oracle, que roda num data center da Oracle ou até mesmo, no caso de Exadata Cloud Customer, pode rodar dentro do data center do cliente. Então, para todos os tipos de dados modernos, né, JSON, qualquer BLOB, vai falando tecnicamente, né, diferentes cargas de trabalho, diferentes estilos e linguagens de desenvolvimento, além do suporte nativo, né, para um LLM de inteligência artificial, isso tudo é possível ainda somando uma capa de automação do banco de dados autônomo que vai fazer provisionamento, backup, criação de clone, auto-scaling de processamento vertical, auto-scaling de storage, automático e independente, de uma forma que as operações acabam ficando mais tranquilas, vai? Independente do tipo de formato e do tipo de deploy que o cliente precisa, tá? Por quê? Porque o banco de dados 23 aí ele está disponível no formato Oracle Database que conhecemos, onde nós temos o hands-on, e também está disponível no formato Autonomous Database, que eu acabei de falar, que é o serviço 100% gerenciado na nuvem. Ambas opções a gente consegue rodar no Oracle Cloud, inclusive num formato serverless, preocupação zero com a infraestrutura, tá? A gente consegue rodar no data center de cada cliente, e aqui entra o nosso amigão Exadata Cloud Customer ou Oracle Database Appliance, né? As outras opções, Dedicated Region e um Exadata Database Machine On-Premises, são mais custosas e dão um pouco mais de trabalho, tá? Porque para quem busca agilidade mesmo, um Exadata Cloud Customer rodando autônomos é algo maravilhoso. Assim como um ODA rodando um banco de dados standard com o apelo hands-on também entrega algo para negócios de médio porte completamente diferenciado. E além disso, a Oracle entrega isso em outras nuvens. Olha que legal. A Oracle lançou serviços de Oracle Database at Azure, Oracle Database at Google e Oracle Database na Amazon. E quando eu falo Oracle Database na Amazon, no Google e no Azure, o Exadata que roda o Autonomous está lá localmente, fisicamente, dentro do data center do Azure, dentro do data center do Google e dentro da AWS. Aí não tem latência, não tem problema de latência, porque é um recurso que está lá, naquela subnet, com aquela latência. E se você
já tem commitments, por exemplo, com Azure, Google, né? Se você, o seu cliente já tem commitments com Google, AWS e tudo mais, a utilização desse serviço é paga com esses commitments, tá? Então, existem diferentes formas, tá, de se utilizar o motor de banco de dados Oracle. Tem o tradicional, on-premises, né, que a gente utiliza ele em casa, instala em casa e é responsável por todas as camadas da solução, né? Tem no formato Exadata, seja on-premises, seja Cloud Customer, ou seja na nuvem pública, tá? E o Exadata é comprovadamente uma das melhores plataformas para se rodar banco de dados Oracle, porque entrega extreme performance, extreme consolidation e altíssima disponibilidade, tá? Principalmente quando o Exadata está na nuvem, a gente consegue ter algo ainda mais confortável, porque aí eu consigo trabalhar com ele num formato serverless. E aí é cloud native, aí é moderno. E aí eu tenho automação de quase todas as tarefas administrativas de bancos de dados, tá? Só vai ter um nível maior, que é o banco de dados autônomos. E além das automações todas, ele tem, além das automações a nível de infraestrutura, ele também oferece automações a nível de banco de dados. Ao ponto de enxergar, dele compreender a carga de trabalho e decidir mudanças nos planos de execuções das queries para manter um nível de performance maior. Então, o Autonomous Database automatiza a infra que ele roda e o manuseio dos dados, tá? Quanto mais a gente corre para essa linha autônomos, tá? Vindo aqui da esquerda para a direita, quanto mais a gente navega nessas opções, a gente vai ter mais automação, mais padronização, melhor TCO, o custo total de propriedade, principalmente de banco de dados autônomos, o custo total de propriedade é muito menor, porque eu vou pagar só pelo que eu utilizo e porque eu vou ter menos pessoas na minha equipe, tá? Isso tudo no mesmo motor de banco de dados convergente, no mesmo motor de banco de dados onde é possível trabalhar o que a gente chama de database consolidation, tá? Quando eu vinha dizendo agora há pouco que o banco de dados 19C e o 23 aí são os únicos que têm suporte, né? Nós estamos aqui no início de 2025, entre 2025 e 2024. Eu vejo que o banco de dados 19C ele vai ter suporte no mínimo até 30. E o 23 aí, né, que é o novo long term, está aqui meados de 32. Tá? Então são anos de garantia que você vai ter suporte, de garantia que você vai ter patch de segurança, de garantia que você vai ter como abrir um chamado e pedir ajuda para alguém em momentos de problema. Isso é muito importante, tá? O ponto que é interessante que se analise é que para todas as versões mais antigas do Oracle, 11G, 12C, 18C, nenhuma delas vai diretamente para o 23. A gente tem que aterrissar primeiro no banco de dados 19. Então, esse trabalho de modernização, ele não vai ser feito diretamente para o 23. A gente pode residir no 19 durante um bom tempo. O 19 tem suporte até 2030, e daqui 3 ou 4 anos você começa a se preocupar com uma mudança para o 23. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, obviamente, é pular direto para o 23 aí. Se a gente pula, por exemplo, para o 19 ou para o 23 e leva para a nuvem do CI, independente se você vai usar autônomos ou não, você pode levar a sua licença. A gente tem aqui um carinha bem legal chamado Bring Your Own License. Ah, mas eu não vou migrar agora porque eu já tenho licença aqui on-premises, eu não quero ir para o CI, porque eu tenho anos ainda de licença, tenho uma ULA, por exemplo, ou tenho anos ainda de suporte de licença.
eu consigo levar essa licença para a nuvem, seja ela standard ou seja ela enterprise, tá? Para levar para a nuvem, a migração pode ser facilitada. A Oracle tem um time, além daquelas ferramentas todas que a gente comentou, ZDM e o Auto Upgrade, a Oracle tem um time chamado Cloud Lift Services, que pode ajudar clientes e parceiros a fazer essa mudança, tá? O Fábio quer fazer algum comentário? Você levantou a mão? Chegou, como a gente está falando desse tema aí, duas perguntas aqui, Ale. Eu não sei se você já quer Uhum. responder ou deixar para o final. O que que você prefere? Ah, manda já. A gente já vai discutindo, aí fica mais A primeira aqui é o tudo seguinte, claro né? já. Como a gente falou de upgrade das versões, né? Eles perguntaram aqui qual é, na sua visão hoje, né? A gente sabe que as versões antigas, 10, 11 e 12, elas tinham um esforço razoável para, né, a gente sofrer os upgrades. E hoje, Uhum, com a 19 e com a 23, com o Auto Upgrade, com toda a modernização que o time Oracle fez para que isso se tornasse um pouco mais simplificado, na sua visão, né, o que que você vê de grande diferença para o antes e o agora, né, para quem sai da versão lá e vem para a nova, o que que ela vai ter daqui para frente de esforço, por exemplo, né? Porque um dos impeditivos que você comentou hoje é, tá funcionando, não vamos mexer, né? uhum, Isso sim, a galera principalmente o pessoal das antigas, né, tinha esse viés, né? Não vamos mexer, deixa quieto aí. Mas a gente sabe que isso uhum, não tem mais como ser desse jeito. Então, na tua visão, uhum. tô complementando a pergunta aqui, né? O que que você vê de grande diferença para o antes e para o agora, né, nesse processo de upgrade para manter o seu software atualizado? Uhum. Eu acho que a maior mudança para quem, por exemplo, já migrou de um banco 11.2 para um banco 18, além de não ter um auto-upgrade, e além de nunca ter tido também, até então, o nosso amigão lá, ZDM, que é o orquestrador de upgrade e de migração para outros data centers, hoje a Oracle oferece ferramentas para fazer uma descoberta do ambiente origem. Existe um serviço de nuvem que chama Oracle State Explorer, por exemplo. Você conecta ele no seu banco de dados, ele vai gerar para ti um inventário de tudo que tu precisa fazer. Antigamente, quem fez essa migração na mão colocou um DBA espetado nesse banco e ele ficou tirando o relatório de que tipo de dado, o que é BLOB, o que é CLOB, o que é tabela, o que é dado de mídia, o que é varchar, o que é texto, o que é inteiro, o que é float. Tecnicamente falando, hoje a Oracle assiste num processo de upgrade ou num processo de migração, a Oracle assiste do momento que o cara precisa fazer a descoberta do que ele tem em casa, tanto do momento de como planejar essa migração, quanto também na execução. Então, a gente tem o State Explorer para te fazer uma descoberta do que tu tens. A gente tem um Pre-Migration Advisor, principalmente para quem vem para a nuvem. Ele te diz qual é as melhores ferramentas, mas eu já digo aqui por experiência própria que ZDM é o cara. Para quem só vai fazer o, o upgrade, o auto-upgrade é o cara. Para quem for fazer uma mudança de data center, o ZDM é o cara. Então, a Oracle assiste na descoberta, no planejamento e na execução. O que antes Era tudo não função do tínhamos DBA. ferramentas para Né? isso. Era tudo função do DBA, tá? O DBA ficava Outros com essa atividade. incentivos, outros incentivos, além de tu poder utilizar a tua licença em qualquer lugar, e se você não quiser trabalhar na migração, né, não quiser utilizar o Zero Downtime ou o Database Migration Service, a, a Oracle coloca um time, obviamente que tem que ter um valor mínimo por ano de consumo, né? Mas a Oracle coloca um time para te ajudar a usar essas ferramentas e tomar a decisão, né? Descobrir o que tu tem, tomar a decisão de como fazer e qual ferramenta utilizar para fazer a migração. Então, mesmo Perfeito. quando não tem, mesmo quando não tem conhecimento do lado do cliente, a gente tem um parceiro. Aqui no caso temos a Service IT, que vai entregar a mão de obra especializada e a mão de obra da Service pode chegar e falar, não, a gente vai rodar aqui o State Explorer, o Auto Upgrade, o ZDM, né, o ZDM e ponto final. Em Legal. último, no última instância, a gente tem o Lift Service.
E aí, quando a gente começa a trazer consumo para a nuvem, tem o conceito de Universal Credits, tá? Créditos universais, que é o que você vai ter como consumo na nuvem, ou o seu dinheirinho, ou você não créditos que você vai gastar por mês. Isso vira um cashback de suporte. Cada $1 gasto no CI, a gente ganha um cashback de suporte de 25% a 33%. São incentivos, são ferramentas para fazer o processo de migração e upgrade, são incentivos financeiros para você utilizar a sua licença e para ter um cashback, tá? E o que muitas vezes muda o TCO, principalmente quando a gente fala, olha, o banco de dados autônomo, o TCO muda muito por causa que mudamos o dia a dia do DBA. Com um banco de dados autônomos, veja que, em média, 34% das atividades diárias de um DBA estão ligadas à administração, lock, performance, destrava lá o relatório, vê a tela porque não abre, e etc, etc, etc. Vê se o backup rodou, vê se o archive está copiado, vê se o DataGuard está ok. 34% das tarefas do DBA são ligadas a atividades diárias de administração. 14% backup recovery, 26% performance, desempenho, 21% outras. E só 5% de setup e configuração. Se eu tenho um banco autônomo que tem setup e configuração automatizada, se eu tenho um banco autônomo que as tarefas diárias, como por exemplo executar um backup ou fazer um restore, é automatizado, eu consigo chegar num nível onde o meu DBA vai estar trabalhando 40% do tempo? E aí, se eu tinha 4 DBAs, será que dois já não vão fazer o negócio ficar em pé? Reduz em mais de 50% as atividades diárias. Por isso que a profissão de Database Administrator está sob ameaça. Porque agora ou a gente vira arquiteto e vai discutir business e arquitetura e o que tem valor, ou a gente vai sair fora do mercado. Porque o banco autônomo já nessas automações já levou 50% das atividades diárias. E algo muito similar, tá? Do ponto de vista de custo de operação, TCO e tudo mais, o OCI também entrega para a segurança. Existem diversos níveis de segurança, né? Dentro de uma solução em nuvem existem diversas camadas, ok? Em cada uma dessas camadas, a Oracle coloca diferentes serviços, já estão nativos na nuvem. E aí, além do DBA ter que trabalhar menos, o time de segurança, em média, vai trabalhar menos 35%. Isso Isso é um número tudo, relevante, né, Ale? esse é um número relevante. Você vai ter menos pessoas em equipes de banco de dados ou de segurança, tá? E além de você ter menos mão de obra, o que vai ganhar no teu TCO lá na frente, né? Em 5 anos, vamos dizer assim, tu também vai trabalhar de uma forma diferenciada os conceitos de RTO e RPO. RTO é o tempo que a gente admite ficar fora do ar diante de um desastre. RPO é o ponto, é a quantidade de transações que eu admito perder no caso de um desastre. RPO, Recovery Point Objective, tá? De novo, quantidade de dados que eu consigo perder, que eu admito perder diante um desastre. E o Recovery Time Objective, que é o RTO, é o tempo que eu demoro para voltar. A Oracle tem níveis diferentes de arquitetura de máxima disponibilidade, tá? O bronze, que é o comum que a gente tem, que é o mais comum que a gente tem em premises, o tempo para se recuperar pode ir de horas até dias. Se eu tenho versões desatualizadas do Oracle, então aí é ainda pior, tá? Se eu tenho RPO, quer dizer, o RPO é
o tempo de restore do backup. Pode ser horas, pode passar de dias também, tá? No nível mais alto, que é o nível Platinum, e o nível Gold, que são facilmente atingíveis com as ferramentas do OCI, a gente já tem um tempo de restore de 2 minutos, sem perda de informação. E se eu tenho Platinum, além de eu não perder informação, eu não fico fora. Tá? Por que que tem esses incrementos todos? Por que que os números mudam tanto? Só porque eu fui para o OCI. Por que que eu tenho 35% menos trabalho para um time de segurança? Tá? Porque hoje a Oracle tem, né, os data centers da Oracle tem mais de 80 programas de compliance de segurança entre regiões, entre indústrias, né, e os governamentais, né? Quando a gente cita governamentais, obviamente a gente lembra do nosso LGPD, né? Regionais a gente tem que lembrar, né, que tem o LGPD da Europa, por exemplo, que é o GDPR, né, mas é algo muito similar. Mas a Oracle também tem o que é global e é muito interessante, tá? Então, somos data centers aí nível SOC 1, 2, 3, tá? Com uma coleção de ISO, tá? E uma classificação level 2 no Cloud Security Alliance. A maior prova disso é esta certificação governamental aqui. E eu acho que faz toda a diferença. É do DoD, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eu sempre penso comigo, se o Departamento de Defesa dos Estados Unidos acha que o OCA é seguro, quem sou eu para dizer que não é, né? Verdade. Então, não existe certificação maior que essa. E está certificado. Então, a gente é seguro. Por isso que se tem algo tão diferenciado. Principalmente na redução de tempo, de trabalho, de equipes e de TCO. Tá? Só para recapitular, e só para que todos tenham em mente, o OCI não é só para banco de dados Oracle. Nem só de Oracle vive a nuvem da Oracle. Olha que poético. A gente tem Essa foi algo que boa. chamamos de. Nem só de Oracle vive a nuvem da Oracle, porque a gente tem um data platform, uma plataforma de dados. Tá? É algo muito mais abrangente, tá? Porque é uma suíte completa de serviços. Tá? Ela começa com AI e Machine Learning, são os serviços, né, de speech, voice, language, vision e etc. Mas esses dados, eles são acessados, eles podem estar armazenados e podem estar integrados, tá? Dentro de um data lake, por exemplo, de Big Data. A Oracle tem Data Lake House, tanto para que mistura dados estruturados de Oracle e MySQL. Ora, vejam só, na nuvem da Oracle temos vários bancos de dados open source, não somente MySQL. A gente trabalha também com OpenSearch, com PostgreSQL. Sim, a gente tem um serviço estilo RDS para PostgreSQL, para MySQL. Temos o cache Powered by Redis. E é claro que a Oracle também tem o seu NoSQL Database. Então, bancos de dados open source aqui na nuvem da Oracle são muito bem-vindos. Obviamente que Autonomous Transaction Processing, Autonomous Data Warehouse, Database Cloud Service, Exadata Cloud Service, o MySQL no nosso acelerador de processamento HeatWave, ele também entrega algo diferenciado, mas vejam que a Oracle tem uma plataforma de dados aberta. Então, a gente não trabalha só com banco Oracle. Tem o MySQL, tem o PostgreSQL, tem o NoSQL, tem Redis para cache, tem OpenSearch para buscar log e armazenar log. E além dos serviços de IA e AI que rodam em cima disso e das integrações de dados, né? Como Data Integration, Golden Gate e assim por diante. Diga, Fábio, você quer fazer algum comentário? É só um comentário, né, com relação ao NoSQL. Às vezes, os clientes ficam preocupados porque o custo do MongoDB, por exemplo, começa a crescer muito. O MongoDB, a gente sabe que é um dos líderes de mercado nesse sentido, Sim. mas
começa a ficar muito cara a conta, porque você está, às vezes, dentro do provedor, você está com o seu banco começando a ficar muito grande, e aí a conta começa a ficar cara. Então, vale a pena olhar Uhum, para opções no mercado, e uma delas é o NoSQL Database da Oracle, que às vezes o cliente já está no OCI, mas às vezes ele tem que ter uma perna em outro provedor por conta do MongoDB, né? Então é relevante, uhum, é importante também ter essa visão que, ó, putz, eu tenho opções fora daqui, eu não preciso ficar, né, fazer o meu é, login, um novo login dentro de exato. uma plataforma. Então é bem interessante ter essa visão. A gente quis trazer isso aqui para vocês justamente para que vocês abram horizontes, né? Vocês tenham a OCI ou a Oracle não é só Oracle Database, tem muito coisa legal mesmo. Uhum. E o NoSQL ainda tem como a gente trabalhar com a API de Mongo, né? Ele Exato. conversa, ele conversa fluentemente com um Exato, é cara muito legal isso aí. desses. E então você consegue você tem um Mongo em algum lugar, ou pode ser até dentro da Oracle, por que não? E você traz parte da carga de trabalho para o NoSQL, experimenta, volta, por causa que as APIs se comunicam. E a Oracle não reinventou a roda, né? A Oracle reinventou a roda somente no banco Oracle. Mas nos serviços de Open Source Databases, NoSQL e etc., a Oracle colocou uma infra melhor para todos esses serviços aqui, para todos esses bancos de dados aqui, Open Source. Eu desafio que o custo aqui não é melhor do que em outra nuvem. A Oracle briga por preço. Quando não tem licença envolvida e quando não é Oracle, o produto, a Oracle tem que brigar por preço. O preço do armazenamento é melhor, a configuração de storage para esses bancos de dados, principalmente para os Postgres, tá? Ele tem um storage compartilhado entre os três full domains de uma mesma região, tá? Então tu vai ter um nó primário e tu pode criar read réplicas que faz o failover automático para você do serviço, por padrão. Caiu o meu Postgres principal, dá 2 minutos, 3 minutos, tá no ar de novo com o mesmo dado. Só tem o RTO, o tempo de 2, 3 minutos. O RPO é zero, não se perde nenhum dado, porque o storage é compartilhado. Então a Oracle reinventou a roda no jeito de apresentar a infra. O produto é o mesmo, tá? A Oracle reinventou a roda quando ela trabalhou o banco de dados 23 aí, Oracle, nosso produto, para que ele tenha diversas capas de segurança e para que ele tenha automações diferenciadas, para que ele seja um banco de dados convergente que habilita tipos de dados, tipos de workloads, estilos de desenvolvimento e as mais diversas aplicações, tá? E automação aí a um nível disruptivo, tá? A um nível diferenciado, a um nível que chega de ameaçar as carreiras das pessoas, de tanta Uhum. automação que a gente oferece, tá? Além disso, a gente não pode esquecer que o banco de dados 23 se integra, né, tanto o 19 quanto o 23, mas o 23 um pouco mais, ele se integra facilmente com os serviços de IA generativa, Digital Assistant, né, para trabalhar chatbot de WhatsApp, OCI Speech, Language, Vision, Document Understanding. Ele é facilmente integrável com esses serviços modernos de AI, tá? Como que a gente pode tentar ele? Experimentá-lo, tá? Tem o QR Code aqui para o link oracle.com/database/free. O Oracle 23 tem uma versão free que todo mundo pode baixar e mandar o DBA dar uma experimentada, ver o que ele acha. O Autonomous também pode ser experimentado, ele faz parte da camada de Always Free do OCI, também dá para experimentar lá. E para os times técnicos, a gente tem o Live Labs, onde as pessoas podem aprender como lidar com essas ferramentas todas que a gente mencionou, tá? Eu não posso sair daqui desse evento com o Fábio sem antes falar. Opa, minha cadeira baixou. Sem antes falar de referências de clientes. Tá? E a que eu mais gosto é a do Deutsche Bank. É um pouco meio distante da nossa realidade, eu até estava brincando com o Fábio antes, falar como se fosse da NASA, né? Mas a É. gente está falando da maior instituição financeira da Europa, da Alemanha. É a maior economia da Europa, tá? Eles rodam absurdos, mais de 10 mil databases no OCI.
com 50% menos energia. Mas como 50% menos energia? Simples. Roda mais rápido. Simples. Fica menos tempo rodando. Então, qual foi o desafio desses caras? Trazer algo muito diferenciado. Por quê? Porque eles queriam modernizar o parque Oracle, que tinha nada mais, nada menos do que 40 petabytes de dados. 40 petabytes de dados. É dado, hein? É dado, hein? É muito, é muita coisa. Isso tudo hoje roda em Exadata Cloud Customer, banco de dados Oracle Enterprise 19C, os bancos produtivos deles são 19, o 23 está começando a ser experimentado, mas a produção deles é 19 e roda no Exadata. Economiza até em energia, de tão rápido que é. Para 40 petabytes de dados, mais de 10 mil bancos de dados. Ok, vamos voltar agora para o nosso mundo real. Vamos sair da NASA e da SpaceX e vamos falar do Banco da Amazônia, e da nossa Amazônia. Utiliza Exadata Cloud Customer. Ora, vejam só, porque tem regulamentação de dados, LGPD e tudo mais, eles decidiram manter o compliance e guardar esses dados num data center próprio, tá? E aí, o que que aconteceu? Mudança principal: 40 minutos para completar tarefas de integração de dados que antes rodavam por 12 horas. E aí, com isso, no geral, 30% mais rápido para processar as transações bancárias como um todo. Obviamente que podem existir melhorias, porque muito depende de como a query é escrita, a aplicação, o dado como integra, tem que validar e tal. Mas eles conseguiram uma redução de, no mínimo, em média, aliás, 30% no processo operacional total. Tá? E o provisionamento de novos recursos, 30 minutos contra 3 dias. 3 dias antigamente, 30 minutos agora. 30 minutos. 30 minutos para quê? Para subir um banco, para fazer um clone. As tarefas operacionais do DBA, que a gente viu que se reduzirem em mais de 50%, um dos exemplos está aqui no Banco da Amazônia. Um outro exemplo, as Unimedes. Brasil, aqui, meu Brasil brasileiro, Unimed, aqui a gente fala da Unimed Brasil, mas tem a Unimed Grande Florianópolis, aqui em Santa Catarina, tem a Unimed Santa Catarina, tem a Unimed Mercosul, todas utilizando o OCI. No caso da Unimed Brasil, eles conseguiram algo em torno de 60% de melhorias, tá? Para processamento desses dados que se integram e vão e vêm e gerenciam aí a questão de saúde de 20 milhões de beneficiários. É o que abrange mais ou menos o sistema Unimed. É bastante, é muita coisa, é bem diferente, tá? E aí tem um caso muito legal, que é o caso da Copel, onde a nossa querida Service IT foi o player principal para mudar muito a rotina de carga de trabalho desses caras. E aí eu até peço para o Fábio trazer os detalhes, por Sim, gentileza. esse foi um projeto muito significante para a Service. A gente tinha o desafio de fazer isso rápido, porque o suporte do cliente estava acabando. E a Copel, né, é a Companhia Paranaense de Energia, ela ainda era governo. Então, todo mundo sabe, né? Quando é governo, existem os passos, né? Edital, licitação, tal, tudo isso envolvendo ali. Então, tudo é tempo. Então, eles tinham menos de 90 dias para que todo o parque fosse migrado. Foram aquisições de Exadata at Customer também. E a Service conseguiu ali atender os anseios desse cliente, né? Com os prazos bem curtos, então nós tínhamos que ter muita assertividade e precisão em fazer toda a migração de uma infraestrutura. A gente está falando mais de 200 teras de dados, né, que foram migrados em menos de 90 dias. Assim, foi um tempo recorde, foi um projeto espetacular que a Service conseguiu participar ali, conseguiu atender os anseios, e hoje nós ainda suportamos, né, esse cliente, estamos atendendo, ele está super satisfeito. Então, é mostrar esse caso, né, da nossa competência, da nossa assertividade em desafios
que nos chegam, não são tomados aqui, nós conseguimos ali com o apoio da Oracle sempre, tá, pessoal? É sempre um trabalho, é uma sinergia de trabalho, né? A Oracle está sempre conosco, dando o apoio necessário também para que a gente consiga atender esses anseios. E a Copel está super satisfeita hoje com seu parque modernizado e conseguindo atender, né, todo o Paraná aí, né, com a sua a infraestrutura de pé, atuando e atendendo todos os recursos de computacionais que os sistemas da Copel precisam. Então foi um projeto realmente muito, foi um marco assim para Service no que tange Oracle, assim, né? Nós temos muito histórico de Oracle desde 2012 ali que a Oracle e a Service estão juntas e vem numa jornada crescente sempre, mas acho que dos projetos que participamos, esse foi um marco por conta do desafio tempo. E a gente sabe que em TI tempo vale muito, né? Então foi muito bacana essa participação da Oracle, da Service e a Copel. Foi um jogo ali que deu para jogar e ficou muito bom o resultado final. Uhum. Eu acho que a Copel teve uma redução, porque é um tipo de carga de trabalho diferente de um banco, né? Um banco, uma Sim, empresa com de certeza. saúde, né? Um banco, uma empresa de saúde é muita transação todo dia, né? Transação financeira todo dia, todo instante, né? Exato. Os No caso da fechamentos, né? Copel, exatamente, no caso da Copel é algo que não se fatura todo dia, né? Mas tem um período no mês que é o fechamento, e De se eu não me engano, consolidação, né? eles ganharam com isso algo em torno de 50%. O que Sim, demorava dias, né? O que demorava dias chegou a menos de dois. exato. Então, Isso aí. o ganho de agilidade de resposta para o negócio é só a gente pensar no cliente da Copel que confia ainda mais no serviço que a Copel entrega, porque as faturas chegam certo, porque o fechamento é ok, porque o atendimento é rápido, e isso tudo depende da estrutura de sistemas e bancos de dados. É o que a gente falou no início. Se a nossa companhia, se o nosso business roda em cima de informação, então a gente tem que ter muito cuidado com os dados, porque são dos dados que vem a informação, É o certo? alicerce, né? É isso aí. É o alicerce de tudo isso. Eu, né, nos últimos minutos aí, eu fico muito grato, tá? Uma satisfação imensa de poder participar, tanto com o Fábio, né, quanto com todos vocês aqui desse tipo de sessão de compartilhamento de conhecimento, de novas possibilidades, né, e Perfeito. de eventuais modernizações futuras que muitas vezes vocês podem estar pensando ainda na fase da decisão, tá? E a ideia dessa sessão, a ideia dessa informação que nós compartilhamos aqui, é justamente ajudar nesta linha de raciocínio. Eu preciso modernizar, eu preciso inovar, eu preciso ganhar market share. Qual é o primeiro passo? Ou, melhor dizendo, o que faz parte do passo a passo? Eu garanto para vocês que a modernização de banco de dados é peça-chave para ganhar novos clientes, para ganhar market share, para entregar melhor, para manter o cliente que você já tem, para retê-lo, né? E para garantir suporte, menos trabalho, mais tranquilidade, eficiência e o melhor de tudo, que é o nosso cliente feliz. Pelo menos o Perfeito. meu ponto de vista é esse. Não sei o que você acha, Fábio. Eu acho que Perfeito e as opiniões complemento. acabam convergindo, né? Não, perfeito e complemento, eu consegui de item, né? A imagem da empresa. Além de tudo que a gente Uhum, falou, a imagem, né? Um ambiente fora, o que que ele causa de prejuízo para a imagem da empresa? Não é só uhum, faturamento, não é só isso que a gente está falando, é a imagem, né? A imagem da empresa fica comprometida quando, por uma economia que a gente está fazendo, ou uma procrastinação de um item que é tão relevante, né? Você vai deixando, uhum. deixando, deixando, e isso pode causar um impacto financeiro, um impacto de imagem, assim, muito grande. Então, para quem está em cadeiras de decisão, de gestão, é importante que esse tema sempre esteja ativo, não só para bancos de dados,
quanto para qualquer item que envolva a TI. Não deixe de modernizar a sua TI, não deixe de estar atento. E a gente não está aqui falando, não, eu preciso ter inteligência artificial no meu parque, eu preciso. Não, às vezes você tem que fazer o básico, o arroz com feijão bem feito, para que você pense nos próximos passos. Então não adianta eu ter uma baita de uma inteligência artificial trabalhando e o meu banco está em 10G ainda, capenga, e a ponto de parar ou a ser invadido por conta de não ter mais atualizações. Então, é muito Uhum, relevante que quem está em cadeira de gestão, quem está em poder de decisão, quem é DBA ainda, esteja atento a tudo isso, provoque, faça as devidas, né, alardes dentro da empresa, vai para o time de risco se não tá, a coisa não está andando, levanta esse risco, deixa a coisa quente para que você consiga não estar exposto a esse tipo de situação. Eu acho que, eu acho não, eu acredito. Acho que o tempo, a gente estourou um pouquinho aqui, 10 minutos. Peço desculpas, pessoal, mas o tema é bacana, é relevante e a gente não quis de novo entrar no com Techniquez. certeza. A gente quis mostrar um apanhado geral, mostrar o que você precisa fazer. E a Service está à disposição, eu me coloco à disposição para ajudá-los, ser consultivo, tá? Para que vocês possam ter um caminho a seguir. A Service está aqui para isso, junto com a Oracle, né, para justamente a gente poder modernizar e alavancar seus negócios aí. Perfeito. É isso Então, então? é isso. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, tá, Lê, mas eu vou, como o tempo está estourado, eu vou ver a resposta aqui e mando para o meu querido Jax. Tá, Jax? Fica Perfeito. aí que já eu mando a resposta para você. Fala de Oracle 11 Forms, então aí já é outra esfera. Mas a gente entra aqui, depois eu tiro uma dúvida com a Lê também, se for o caso. Mas, gente, muito obrigado pela presença. Quem ficou, quem teve que sair, alguns me disseram que tiveram que sair aqui porque tinham outro compromisso, mas agradeço. Vai ficar gravado aqui, né? E se qualquer coisa, estamos realmente à disposição para ajudá-los aí. Ale, obrigado, tá? Exatamente. Eu que te agradeço, Fábio, pela oportunidade, pela confiança. Agradeço a todos aí pelo seu tempo, né? Espero que tenha contribuído aí com algo positivo, tá? E espero vê-los em breve, ok? Fechou. Obrigado, pessoal.